A gente vai fazer aqui, vai colocar esse clipe, não sei o que aconteceu, eu já coloquei aqui, mas não está reproduzindo, mas eu vou tentar novamente aí, só um minutinho. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jussier. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Odinei. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Boa noite, Odinei. Boa noite, Jussier. E a todos que vão assistir essa live, né? Uma boa noite a todos.
Exatamente, o pessoal do chat, com grande alegria, nós estamos aqui todos reunidos agora para poder compartilhar novas informações com todos vocês. Amazônia, o que nunca te contaram. Esse é o tema dessa live de hoje. E preparem-se, porque as informações que serão transmitidas serão informações reveladoras, informações contidas dentro de um livro que não tem código de barra, e os livros, quando não têm códigos de barra, é porque não foram autorizados que eles entrassem nas faculdades, nas escolas, por causa do seu conteúdo. Mas nós iremos transmitir as informações aqui ao vivo para todos vocês nessa noite. Né? Eu tive conversando com o Marcos essa semana, e o Marcos, ele encontrou esse livro, né? Eu creio que foi Yahushua, eu falei para ele, foi Yahushua que colocou esse livro na tua mão. Foi Yahushua que colocou esse livro na tua mão. Porque o conteúdo, gente, é extremamente pesado. Não pesado no sentido, assim, de coisas promíscuas, não é isso que eu estou falando. Mas as informações são pesadíssimas. As informações, elas vão expor toda a sujeira, né? Toda a sujeira desses askenazes, do sistema, e principalmente do governo que não é humano. Entendeu? Vocês vão ouvir nessa live algo que vocês nunca ouviram e nem viram em redes sociais, creio eu. Tá bom? Nós vamos iniciar a leitura do livro. Eu vou iniciar aqui a leitura de algumas partes do livro. Algumas partes eu irei colocar na tela, para a gente poder fazer uma explanação mais detalhada, tá bom? Como de costume, né? Nós não vamos dar o nome do livro, porque as pessoas que estão acompanhando o canal já sabem quais os motivos, né? Mas prestem bem atenção nas informações que serão transmitidas para todos vocês nessa noite. Eu vou iniciar a leitura aqui, tá bom, Marcos e José? Tudo bem. Eu estou abrindo aqui na página 14, deixa eu ver. Aqui, ó. Na página 13, eu vou começar, né? A mística da Amazônia. E olha só o que o livro diz aqui. Se vocês quiserem fazer um comentário, é só vocês levantarem a mão, que aí eu dou uma pausa para a gente poder encaixar outras informações. Tá bom, Marcos? Tá bom, José? Certo. Tá bom. Certo. Vamos lá. Vou iniciar aqui a leitura do livro. Nenhuma região do mundo apresentou até hoje tão grande mística, tão profundo sortilégio, tão contraditórios mitos, como a bacia do Rio Mar. Olha a primeira revelação que é trazida dentro desse livro. Chama o rio de Rio Mar. Entendeu? O Rio Amazonas, ele é chamado dentro desse livro de Rio Mar. E a partir daí nós entendemos, Marcos e Jussier, o porquê que colocaram dentro da escritura do Almeida e de outras traduções a história do Mar Vermelho, que eles chamam de vermelho, né? E nós sabemos que os rios da Amazônia, os braços que se estendem por todo ele, a água chega a ser da cor da Coca-Cola. Não seria essa a razão pela qual ele é chamado Mar Vermelho dentro da Bíblia? Exatamente. Exatamente. Aí o livro continua dizendo: se algumas regiões têm conotações sagradas, olha, gente, presta bem atenção nas palavras desse livro. Se algumas têm sido conotações sagradas, aliás, deixa eu voltar aqui. Se algumas regiões têm conotações sagradas, se alguma tem sido consideradas o paraíso, olha isso, gente. A Amazônia supera todas, pelo que há de mágico e de cósmico em sua grandeza, em sua pujança, que engloba também o terrível. E aí ele continua dizendo o seguinte: é fácil explicar esse fascínio. O rio Amazonas é, de longe, o maior rio do mundo, em caudal de águas
em caudal de águas. Vamos dar uma pausa aqui, gente. Vamos dar uma pausa aqui. Dentro dessa informação tem uma bomba para mostrar para vocês, tá? O Amazonas, além de ser o maior rio do mundo, ele é chamado de caudal, tá? Guarda com vocês aí essa palavra caudal, que eu vou colocar uma imagem na tela aqui para vocês. Só um minutinho, Jussier e Marcos. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma imagem aqui para poder mostrar algo que eu pesquisei a respeito dessa palavra. E vocês vão ver aqui, ó. Só um minutinho. Gente, olha o que está escrito aí, ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Perfeito, hein? Você quer ler? Vocês conseguem ler aí, Marcos ou Jussier? Vocês conseguem ler o que está aí? Senão eu leio. Aqui tá pequeno para mim, pra caramba. Muito pequeno. Então tá bom, eu vou ler aqui. Sim. Porque se eu ver, pode ler. Olha a palavra caudal. Olha o significado da palavra caudal. Adjetivo e substantivo de dois gêneros. Um, que ou que jorra, ou escorre em abundância. Diz-se de corrente fluvial. Esse é o primeiro significado da palavra caudal. O segundo, figurado sentido, figuradamente, que ou que ocorre em abundância. Tá vendo, gente? Então, trata-se, essa palavra caudal, deixa eu voltar a minha imagem aqui, para poder estar falando com vocês. Essa palavra caudal, ela é uma palavra que trouxe um segredo oculto dentro da história. E como nós já pesquisamos há muito tempo sobre diversos livros, então se torna um pouco mais fácil encaixar o quebra-cabeça, encaixar as peças, né? Por exemplo, quando nós pegamos o livro Brasilidades, ele diz que o Mato Grosso, o estado que nós conhecemos hoje como Mato Grosso, ele é a Caldeia. E quando se fala-se de Caldeia, nós lembramos de quem? De quem nós lembramos quando falamos de Caldeia? Não é de Abraão? Nós né? Exatamente. Quando falamos de Caldeia, nós lembramos de Abraão, nosso antepassado. Por que nós lembramos de Abraão? Por que nós lembramos de Abraão? Nós lembramos porque o relato dentro da Escritura diz que Yahweh falou para ele sair de Ur dos Caldeus, olha só, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra distante que ele mostraria. Entendeu? Então, essa palavra caudal, ela vem de caldeu, ela vem de Caldeia. E a Caldeia, ela é o estado do Mato Grosso. Essa informação bate perfeitamente com o Rio Amazonas. Porque o Rio Amazonas, ele é chamado de Rio Caudal. O Ronei. Oi. Tem um rio também que ele tem essas características. E existe um livro também que eu tenho aqui, antigo. Inclusive tem uma informação muito interessante aqui. E eu queria ler essa partezinha aqui, ó. Sim, pode ler. Vou ler aqui, ó. Diz assim, ó: cortadas as relações marítimas e comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Brasil, quer dizer, já teve relações entre o mar Mediterrâneo e o Brasil, olha só. Que coisa. Os fenícios e egípcios, restantes aqui, Brasil, procuram outros campos para sua atividade. Influenciou também o declínio do rendimento das minas de ouro e de prata em muitas partes do Brasil. Assim começou o êxodo dos fenícios. Nossa! Olha só, e egípcios
para os países do Oeste e do Norte, para a Bolívia, Peru, México. Apolinário Frot, um estudioso, descobriu uma inscrição indicando um grupo de egípcios que subiu o Rio Madeira. O Rio Madeira tem essa característica do rio caudal. É um rio, se você cair dentro dele, te leva. Você morre. Quem está vendo a live aí, ó, quem está vendo a live e for da região norte sabe disso. É um rio extremamente perigoso. Correnteza extrema. Pode falar, Rony. Depois eu continuo aqui. Eu ouvi dizer que a profundidade aí, em alguns pontos do Amazonas, chega a 70 metros. Olha só para você ver. Exatamente. É isso mesmo. É muito fundo. Continuando aqui, ó. Fundou os egípcios e os fenícios, tá aqui, ó. Fundou uma colônia no território boliviano. Iniciou ali a exploração de minas de prata. Outras expedições subiram o rio Amazonas até os Andes do Peru. A civilização peruana começou no último século da era cristã. 8 séculos antes da chegada dos Incas. Já tinha fenícios aqui, ó. E, né? Olha só. E egípcio. Como provou o sábio cearense, olha só, como provou o sábio cearense Domingos Jaguaribe. Olha só, o cara provou, Rondinei, esse sábio cearense. Olha só o que esse livro fala. Outros procuraram nos últimos navios dos fenícios e cartaginenses as costas da América Central. A civilização mexicana principiou também a 100 a.C. O grande, O grande calendário solar do Antigo México começa com o ano 75 depois de Cristo. As grandes construções, pirâmides, templos, necrópolis e palácios do Antigo México manifestam a arte egípcia. Esse desenvolvimento concorda plenamente com os nossos cálculos cronológicos. Os eruditos romanos da era cristã já são os ingleses e franceses, tiveram também conhecimento do continente americano. O filósofo Sêneca, que morreu 65 depois de Cristo, escreveu: sabemos que no oceano existe um país fértil, que além do oceano existem outros países e nasce um outro orbe, cidade, pois a natureza das coisas, em parte nenhuma, desaparece. Olha só o que eles dizem no Brasil. Aí olha só que interessante. As viagens do apóstolo Tomé ao Brasil, 50 e 60 depois de quem? De Cristo. Na antiga literatura cristã, encontramos a tradição que o apóstolo Tomé pregou o evangelho nas costas e ilhas do nordeste da África. O nome São Tomé foi dado àquela ilha devido a essa tradição. Diz que o apóstolo morreu velhíssimo. Diz que, né? Não é comprovação. Num país muito longínquo. Os primeiros padres portugueses que chegaram ao Brasil ouviram dos piagas que já 1000 anos antes chegara Sumé, né? Que ensinou uma nova religião. Ele fez longas viagens pelo interior e ganhou muitos crentes. Aqui ele já vem com a linguagem deles. O padre Vieira escreveu muitas vezes está convencido de que o apóstolo de Cristo já andara no Brasil. Exato. Ele pensava que o nome Sumé era um modificado de Tomé. Isso é um erro. A palavra Sumé, com o nome,
de um alto sacerdote pertence à antiga Pelesga. Agora, olha que interessante nessa página que vai dizer. Olha que interessante, deixa eu buscar aqui. Isso aqui tem muita informação nesse livro, deixa eu buscar aqui. Olha o que, é que esse livro vai dizer. Calma aí. Só mais um pouquinho, Rondeia. Tenha calma aí. Diz assim, ó. Reporta-nos a carta de A. Frota, mencionada por Bergini no livro 7, para dar-lhes uma ideia vasta e dizer que tenho em mão a prova da origem dos egípcios, os antepassados desse povo. Olha só, os antepassados desse povo egípcio saíram da América do Sul. Também Torran é uma opinião de que os egípcios e Pelagos eram procedentes da América. Os egípcios são procedentes da América, dizendo que a língua quinchua tem muita semelhança com o egípcio antigo, o grego e até o hindustani. Lembramos também a hipótese de que Vernege, de que o Ceará é o Ceará. Formam outrora uma única região, considerando a semelhança das condições geográficas e físicas entre o estado do Brasil e aquele deserto. Ou seja, essa história que a gente aprendeu que está lá na Bíblia, lá, aquilo ali não bate com essas informações desse livro aqui. Exatamente. Com certeza não vai bater com esse livro seu aí. Perfeito. Isso aqui é para dizer que são 2 livros, né? São 2 livros. Um que eu tenho aqui e vocês têm aí. Exato. Essa história apresentada pela Bíblia, ela é totalmente o contrário. Ela é o contrário dessa história documentada dentro desses relatos aqui. Por isso que nós dissemos que ela foi feita para as Américas, para poder tirar os Iarruas da rota de pesquisa. Exatamente. Você vê que um livro, né, vem complementando o outro, né? Você vê que o GCE está com um livro aí que está complementando esse um também, né? Você vê que é bem claro, né? Porque é a promessa, né? A promessa está sendo levada, né? Atos 29, sempre a gente relembrando isso aí, porque está confirmando, né? Isso que é muito gratificante, né? Isso, ó, nem o nome desse livro eu sei, nem vocês sabem o nome desse livro aqui. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque as pessoas de repente pode pensar que é combinado, mas não é. Eu vou jogar esse livro lá no grupo. Mas não é. Eu vou jogar. São 2 livros que eu tenho antiguíssimos, inclusive um desses livros que eu tenho aqui, antigamente chamado de Instituto, as faculdades no Ceará é chamado de Instituto. O Instituto do Ceará, ele rasgou a metade do livro para a gente não saber a verdade. E depois a gente vai fazer uma live sobre o que está aqui, que eu vou mandar para você. Entendeu? Eles rasgaram porque tinha muita gente estudiosa, né? Antigamente as pessoas eram mais estudiosas do que hoje. Hoje é que nós estamos começando a estudar e a ensinar as pessoas a estudarem, né? Isso. Exatamente. Verdade. Pode continuar. Continuando aqui a leitura do livro, o rio é sempre o símbolo de uma civilização, da fertilidade, estando sempre associado à agricultura, à vegetação, à fauna, ao homem. As civilizações, em geral, são potâmicas. Aí, ponto, né? Indo, Ganges, Tigre, Eufrates, Jordão, Nilo, Tejo, Tibre, Danúbio, Tâmisa, Reno, Sena e etc. São rios que viram florescer civilizações em suas margens, né? Nunca houve sobre a face da terra uma região tão cobiçada.
Desde o século XVI até hoje, as potências tentaram e tentam conquistá-la, antigamente pelas armas. Castelhanos, holandeses, ingleses, franceses foram derrotados militarmente pelos luso-brasileiros. Aqui existe uma informação ocultada, porque quando eles mencionam luso-brasileiro, eles estão se referindo aos próprios franceses, entendeu? Exato. Que fundaram Portugal. Porque a França, ela fundou Portugal. E na época, não era esse nome. Na época, o nome era Porto do Grau, porque já veio da onde? Veio das duas maiores maçonarias do mundo, que é a França e a Inglaterra. Então, eles jogaram luso brasileiro para dar uma ideia de que eram portugueses. Mas, na verdade, nós sabemos, já por causa de pesquisas anteriores que foram feitas. Exato. Continuando aqui, ó. Depois vieram as tentativas diplomáticas de internacionalização como patrimônio da humanidade, alegando a incapacidade do Brasil em administrá-la. A primeira jogada deles, né, desse povo aí, foi fazer o quê? Dizer que o Brasil não tinha condições de andar com as suas próprias pernas, que precisava de alguém capacitado para poder conduzi-lo. Essa foi a primeira jogada. Mais recentemente, inventou-se a teoria do pulmão do planeta. Olha só. Agora, recentemente, foi inventada a teoria do pulmão do planeta, que seria a floresta amazônica. Engano. Olha o que o livro diz. Engano. O oxigênio do planeta não provém das florestas, mas dos oceanos. Olha aí. Nossa. Um segredo que estava ocultado. Tá vendo? Exatamente. O que há de concreto é o cinismo, querendo cravar as garras da Amazônia, a pretexto de defender a ecologia e com a cumplicidade de falsos cientistas de dentro e de fora. A Ilha do Brasil, ou Ilha Imperecível, é o maior e o mais antigo dos escudos continentais. Nossa. Ao norte, existe o escudo da Guiana, bem menor, também se deslocando para o oeste. A grande pressão da terra firme do Brasil provocou a elevação dos Andes, passando a existir um mar interior entre estes e as duas ilhas, Guiana e Brasil. Portanto, onde hoje corre o Amazonas, era um mar que se estendia da Cordilheira ao Atlântico. Nossa. Olha que bomba, hein, gente? Que bomba, hein? Na Índia, foi encontrado no mosteiro um mapa antigo da América do Sul, quando existia ainda esse mar interior, e na ilha do Brasil estava indicada a cidade de Manoá, onde hoje é Rondônia. Curiosamente, existe perto de Abunã, naquele estado, uma localidade chamada Manoa, nome sagrado oriental, que significa mãe, Noa, repouso, consolo, isto é, a terra do repouso. Mudando a página aqui, nós já estamos a caminho das bombas pesadas já. Chegando, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando. A história prova que sempre falharam as tentativas de desviar as profecias. Nossa. Caraca, aí. Você vê? Você viu aí, Jussi? Rapaz, aí, a história prova aí. Caramba, bicho, aí foi forte, hein? Vou ler de novo. De novo. A história prova que sempre falharam as tentativas de desviar as profecias. Por isso, podemos prever que se foram
os portugueses que ficaram com a Amazônia serão os brasileiros que vão ficar com ela, como os seus legítimos herdeiros. Nossa. Já estão sentindo na pele que as 12 tribos a terra, a Amazônia vai retornar para as 12 tribos. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Escusado será dizer estes 2 continentes têm importante missão a desempenhar na civilização espiritualista do futuro, que já está começando como reação contra o materialismo ocidental. Ronei, bomba. Ronei, uma coisa importante aqui. Eu vi aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, calma aí. Quem foi que colocou aqui? Sim, a Nalva colocou uma coisa muito interessante aqui, ó. Ronei, Manoa também se parece com o nome do pai de Sansão. Olha o que é que o livro fala. Exatamente. Nossa. Olha o que é que o livro... Eu nem sabia isso, eu não sabia, porque eu não sabia. Nossa. É muita informação. Muita informação, tá vendo? Olha a primeira bomba agora, Jussier. Presta atenção, pessoal, nessa bomba que vai vir agora aqui, ó. A primeira. Estes 2 continentes tiveram uma formação curiosa. A ilha do Brasil, a África Equatorial e do Sul faziam parte do velho continente Gondwana, que abrangia também Madagascar, Decão, escudo da Índia, Austrália e Antártida. O deserto do Saara era o fundo de um imenso mar, e como já dissemos, a planície amazônica era um mar interior, que se prolongava até onde hoje é a planície Platina. Nossa. Você viu aqui a bomba? Vocês conseguiram pegar aqui dentro dessa informação que a ilha de Madagascar, olha só, ilhas que estavam ligadas ao Brasil. Por isso que eles vieram para o Brasil. Ligadas ao Brasil. Por isso que eles vieram para o Brasil. Madagascar, tá vendo, ó? Gondwana, Decão, Austrália e Antártida. Tudo ligado ao Brasil. Olha aí. Ó. Qual foi o dia, ou qual é o livro que fala sobre isso dentro das faculdades? Nenhum. Nenhum. Eles omitem. Nenhum professor de história. Eu acho que quem tem diploma de história e vê as lives da gente, né? Sabe que é uma fraude, né? Todo o sistema formou as pessoas sobre um regime de fraudes. E essa mentira vai ser cobrada deles. Essa mentira vai ser cobrada deles. Com certeza. Você vê que aí aqui, ó. Não, pode falar, Marcos. Você vê que eu nunca ouvi um livro desse, né? A não ser agora a gente pesquisa, busca, tá encontrando os livros, né? Porque é a Ruth que está nos mandando esses livros, né? Eu acredito. Então você vê que um livro desse aí hoje falar tudo que está falando, né? É que eu falei, esconderam mesmo, né? Esconderam, tiraram fora, né? Isso que é a revelação, né? Muito forte. Esconderam. Exatamente. Olha só, gente. Olha essa informação aqui, ó. Rio de Janeiro, Nossa. São Paulo e Belo Horizonte. Aí eles colocaram Belo Horizonte para não falar que é Minas Gerais. Olha só. Formaram o triângulo econômico. Nossa. E o triângulo boliviano, atrás mencionado, forma a área continental de soldadura. Na realidade, essa teoria é um desdobramento da outra, da mística, da milenar, pois o Brasil, abrangendo o Nordeste, a maior parte da Amazônia é uma boa parte da área platino-patagônica. Está mais apto do que ninguém para efetuar a soldadura do triângulo boliviano. Daí a importância dos estados do Centro-Oeste e de Rondônia nesse processo. Uma terceira teoria é a do diplomata Teixeira Soares, bastante original.
ele divide a América do Sul em duas grandes áreas. A leste dos Andes, a área fértil, luminosa, das grandes bacias, com suas capitais em Brasília, em Buenos Aires, em Assunção e em Montevideo. A oeste, a área bloqueada pelos Andes, espremida contra o mar, árida, estreita, separada pelos píncaros de neve, com suas capitais em Santiago, La Paz, Lima, Quito, Bogotá e Caracas. Caramba, hein? Olha, isso deixa muito claro que esse mapa que foi apresentado para a gente é falso. Não há dúvida. Esse mapa Esse é falso. Não há dúvida. Exatamente. não é, Jussier? Não há dúvida. Naquela época que o pessoal lá, os ingleses e franceses vieram lá do Israel falso, vieram para o Brasil, eles não demoraram. Daqui para o outro lado, Rondinei, tem um caminho que é mais perto, que nem avião passa por cima, porque eles não deixam, eles colocam as rotas dos aviões para que ninguém veja esse caminho que vai até o outro lado, né? Como o Mediterrâneo está perto do Brasil, eles não vão mostrar esse caminho. Então eles fizeram outro caminho lá, que é o canal de Zeus, né? Que eles falam canal do Suez, mas quando você lê ao contrário, é o canal de Zeus. E aí vai por lá para não ir pelo Mediterrâneo verdadeiro e não chegar no Brasil rápido, né? Porque muita gente já veio da África, eles dizem que é da África, mas eu sei que são de outros lugares. Muita gente já veio de outros lugares para o Brasil, porque sabia que o Brasil é terra prometida. Nesse contexto que nós estamos, né? Era onde ia ficar as tribos até Yahushua voltar. Então, já vi, porque não tem... Rondinei, eu vi uma reportagem um dia na internet, no Jornal Nacional, já faz tempo, que uns 3 africanos, eles dizem africanos, vieram lá da África, passaram 3 meses para chegar no Brasil sem beber água. Isso é um absurdo. Que coisa, hein? É impossível isso. Isso é impossível, porque a própria salinidade, a umidade, que já é salina, ela provoca a sede. Como que eles iam conseguir fazer isso? Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que tem um caminho alternativo e eles escondem esse caminho, né? O Google é todo cheio de mancha, né? Quer dizer, o Google é várias manchas. Quando a gente vai pesquisar, a gente não vê quase os lugares, porque esse Google que a gente tem aí é falso. É um lugar falso, né? Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, as pessoas estão perguntando agora os pilotos de avião se a Terra é uma bola ou é plana, e os caras estão desmentindo, não, a Terra é plana. Como é que eles vão viajar numa bola? O avião vai fazer... Exatamente. Nem fundamento. Exato. Agora nós vamos trazer a terceira bomba, uma das mais pesadas. Eu vou colocar na tela, essa eu vou fazer questão de colocar na tela, que é para o pessoal que está assistindo a live pela TV, eles terem uma visão melhor, tá? Eu vou fazer uma alteração novamente aqui, vou colocar na tela. Eu deixei nesse tamanho, agora vai dar certo aqui para o pessoal poder assistir. E eu vou ler aqui no livro. Gente, presta atenção, esquece um pouco o chat. Vamos esquecer um pouquinho o chat e presta atenção nessa informação, porque ela é reveladora, tá? Isso aqui é um dos picos da live de hoje. Olha só. Alemães, presta bem atenção. Alemães na Amazônia. No grande choque de interesses imperialistas, que foi a última guerra mundial, né, que foi a guerra de 1945, né? Isso. Veja que é bem recente. Em que cada um dos contendores
estava animado de sua mística, ambos os lados se interessaram pela Amazônia. Quem eram esses dois contendores mencionados no livro? França e Inglaterra. Presta bem atenção. França e Inglaterra. A França acabou conquistando, acabou vencendo a Inglaterra nessa disputa. E a primeira coisa que ela fez, primeiramente, foi a oferta da região da Amazônia a Hitler, pelos governos da França e da Inglaterra, em troca de suas ambições sobre a Tchecoslováquia, ao que ele recusou, embora lhe fossem dadas garantias de que a operação teria o aval dos Estados Unidos. Nossa. Ele não era tão ingênuo para acreditar que o aval não fosse uma cilada. É evidente que os americanos interviriam para despojar os alemães da região e aí começaria a guerra que ele preparava para depois, mas em outras condições. Hitler contava com a vitória porque a Alemanha estava com pesquisas adiantadas em direção aos foguetes intercontinentais e a bomba atômica. Se ele não perseguisse os judeus, não teria perdido os sábios que lhe dariam essas armas. O seu plano de conquista mundial incluía a Amazônia, ou melhor, o Brasil inteiro. E já havia farta propaganda entre o domínio do Brasil por uma elite germânica, formada pelas minorias teutônicas de nosso país. Vamos dar uma pausa aqui para a gente poder falar um pouco a respeito dessa bomba, né? Você vê que o que a França fez? Ela ofereceu na Segunda Guerra Mundial, em 1945, ela ofereceu para Hitler a Amazônia, para os alemães, né? Como você pode observar aqui, né? Havia todo um esquema, toda uma montagem para que eles depois pudessem trair uns aos outros, como está mencionando o livro. O ano de 1900... Exatamente. O ano de 1941 e o começo de 1942 marcaram a euforia das vitórias nazistas e o desânimo aos aliados, né? Então, aqui embaixo, descendo aqui um pouco, diz assim, ó, Stefan Zweig suicidava-se no Brasil em 1942. Conta-se que Samir tentara negociar com Hitler a fundação de um Estado judeu em Israel, sob a proteção do Terceiro Reich. A vitória alemã parecia certa. O livro de Karl Burger, La Crônica de Akakor, informa que no ano 12.422 da civilização amazônica, olha isso, esse calendário não é gregoriano. Qual é a data aí, Ronini? Repeta a data aí de novo. O ano de 12.422 da civilização amazônica. Você vê? Bomba, hein? Nossa. Então tem alguma informação aí que a gente, né? Se tem esse ano de 12.000, né? Então tem alguma coisa errada ainda, né? Em questão de data tem algo errado que a gente não consegue identificar ainda. A questão de datas é muito difícil. E isso justamente por conta do calendário gregoriano. O calendário gregoriano está fora de questão aqui. Segura essa. Vai lendo aí, ó. Segura aí, ó. Presta atenção. 12.422 da era cristã. Olha o que eles fizeram. Misturaram tudo, entendeu? Porém, esse calendário que apresenta esse ano, 12.422, ele não é nem o calendário judaico e nem o calendário gregoriano. E olha que esse calendário era da civilização amazônica, como está mencionando o livro. Chegaram os primeiros alemães e essa civilização perdida na selva. Teriam vindo novas levas de alemães, 2.000 ao todo, tendo sido feita uma aliança entre os dois povos. As tribos escolhidas, Jussier, povo do chat, eu vou repetir isso aqui. Presta muita atenção que isso daqui é o topo da live. Presta bem atenção, vou repetir.
chegaram os primeiros alemães a essa civilização perdida na selva. Teriam vindo novas levas de alemães, 2.000 ao todo, tendo sido feita uma aliança entre os dois povos. Quem eram esses povos? As tribos escolhidas e os arianos, para dividir o Brasil após a vitória nazista. Os alemães ficariam com o litoral e os indígenas com o interior, restaurando assim um grande império de seus antepassados. É claro que depois os alemães subjugariam o território de seus aliados. Veja bem que agora nós conseguimos entender. Espera aí que eu vou voltar a minha imagem aqui. Eu vou voltar a minha imagem aqui porque isso aqui é muito forte. Muito forte, hein? Veja bem, essa informação, ela é bombástica. Ela é bombástica. Essa live essa live aqui eu vou tentar salvar ela assim que ela estiver disponível para que ela não seja apagada do YouTube. Você vê aqui? Gente, vamos fazer um resumo aqui para vocês. Eu vou fazer um resumo para vocês. Hitler, no final das contas, ele aceitou a Amazônia. E ele abriu as portas para os alemães. Cerca de 2.000 alemães que vieram para o Brasil, para a Amazônia. Chegando aqui, eles fizeram uma aliança, adivinha com quem? Com as tribos perdidas, com os Iarras. O nosso povo, os nossos antepassados se venderam. Os nossos antepassados fizeram uma aliança com o povo germânico. E a consequência dessa aliança, sabe qual foi? A morte e o derramamento de sangue que foi provocado tanto aqui em São Paulo, que é o Planalto de Piratininga, como a região litorânea, Caraguatatuba, São Vicente, Ubatuba, toda essa região até o Rio de Janeiro. Muitos Iarras morreram por causa dessa aliança que fizeram com os alemães. Entendeu? Por isso que nós ainda estamos dentro dessa condição de escravidão, porque os nossos antepassados, eles traíram Iarrucho. Exatamente. E olha que isso não... Jussier, Marcos... E é recente, Marcos, né? É recente. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial, gente. Então, isso. 1945, recente. Recente. Eu sempre falo, nós já descobrimos, né, na live de ontem, muitas informações que a gente jamais iria imaginar. Gente, como você vai fazer aliança com inimigos? Não passa na minha cabeça, Rondinei. Não passa na minha cabeça. Não entra. Como é que eu vou fazer uma aliança? O próprio livro fala que eles, né? Quando fala eles, os ingleses e franceses, né? Eles tentam ocultar as profecias dentro da história. Eles tentam, né? Aí, se eu sei disso, e quando você vai numa tribo indígena e você vê que o discurso do índio hoje é que a terra é nossa, isso aí não há dúvida. Quando você vai a uma aldeia indígena, eles sabem disso, do que a gente está falando aqui. Mas, infelizmente, muitos fizeram aliança. Como é que você vai fazer aliança com inimigos? Não tem como. Exatamente. Não tem como. Você vê que o índio Tibiriçá, ele fez aliança com os inimigos. Isso. Aquele do Rio de Janeiro, que morreu, que guerreou no Rio de Janeiro, nos morros, nas montanhas do Rio. O Araribóia, o índio Araribóia, ele estava envolvido nessas batalhas, entendeu? Por quê? Fizeram aliança com os inimigos. Fizeram aliança com os alemães. E aí os alemães mataram eles. O derramamento de sangue das 12 tribos aqui, principalmente dos índios, foi e é, até hoje, a consequência dessa aliança. Exatamente. Assim, antigamente eu poderia até dizer que não era fácil você ser seduzido por milhões de dólares. Hoje eu digo ao contrário, é a coisa mais fácil você não se vender por milhões de dólares. Exatamente. Pode até alguém achar que não, mas é a coisa mais fácil. E eu vou dizer para você,
nesses tempos que nós estamos, Yahushua escolheu a dedo. Gente, escolheu a dedo pessoas que não iam se vender. Exatamente. Escolheu a dedo, porque é mulher, é homem, nesse mundo que nós estamos, gananciosos por grana. Cegos, Exato. não querem a verdade, querem grana, cegos. Exatamente. Esse livro aqui, Rodinei, que fala de Piriog, né, que hoje é Ubatuba, ele retrata bem claro, né, que houve uma carnificina, né, no pé da serra, vindo para Piratininga, que é São Paulo, né, eram os índios guaianazes, o tupiquins, carijós, tamoios, né, aí fala que não houve guerra, houve uma carnificina, né, Não. Entendeu? Eles confiaram nos inimigos, fizeram aliança e foram assassinados. Exato. Foram assassinados, né? Como é que você vai fazer aliança com o inimigo? Exato. Nossa, muito sério. E a Yahushua ficou isento disso. Claro. Exato. Porque eles deixaram de confiar em Yahushua. Eles deixaram de confiar em Yahushua para confiar em aliança com o inimigo. Exatamente. E Yahushua esteve aqui na época da escravidão, hein? Sim. Tudo que aconteceu, que a gente vê os relatos na Bíblia, lá, que não eles mudaram, né, os livros originais, mas foi na época da escravidão, bem antes da escravidão de acontecer. E eles não acreditaram em Yahushua. Eles não acreditaram. Exato. E você pode ver contexto que eles discutem com Yahushua, e Yahushua fala, se vocês fossem filhos de Abraão, faziam as obras de Abraão, e vocês têm por pai o diabo, que é o mentiroso. Lógico, hoje a gente já sabe toda a história. Acreditaram num povo de Lúcifer e no próprio Satanás, né? Que ele aparece para as pessoas que querem ele. E é só fazer um teste. Chama ele para você ver se ele não aparece. Nossa. Aqui é o reino dele. Exatamente. Aqui é o reino dele. Exato. Aqui é o reino dele. Exatamente. Continuando aqui, outro trecho do livro. Olha que vem mais bom, hein, gente? Não acabou não, viu? Se vocês estão pensando que acabou, não acabou não. Senta aí e aperta os cintos. Senta e aperta o cinto, porque o bicho vai pegar aqui. Olha aqui, ó. O autor desse livro conta ter conhecido em Manaus, em 1968, o cacique Tatunka Nara, príncipe dos Uga, Mongulala, que lhe ditaria a crônica de seus antepassados, cuja capital era a cidade de Acacor, até hoje oculta. Nossa. Por mais fantástica que a crônica possa parecer, quando ela se refere às coisas que conhecemos, revela que há coincidências impressionantes. Por outro lado, o calendário dessa civilização, mostrando sua antiguidade, coaduna-se com a tradição esotérica que sempre afirmou a prioridade do homem sul-americano como sendo autóctone e o mais antigo do mundo. Então, Jussier, esse calendário com essa data, e tem mais uma data aqui, viu, Jussier? Além da data de 12.422, tem outra. Vamos para frente. Nossa. A crônica bastante poética e profética merece um estudo aprofundado e certamente elucidará muitos pontos das novas descobertas arqueológicas que têm comprovado a existência de uma grande civilização muito antiga na região amazônica. A existência de indígenas com evidente mistura nórdica. Olha aí, Jussier, eles se misturaram sangue também. Se misturaram. Exato. Entendeu? Casaram com alemães, tiveram filhos com alemães. Tudo isso aconteceu. Torna perfeitamente verossímil a entrada de alemães na região. Mas a crônica fala também da vinda dos godos no ano de 11.051. Olha aí, Jussier, 11.051. 11.051, então. Isso quer dizer que a questão de datas está errada. A gente sabe que não é esse mapa está errado, as datas estão erradas, mas nós sentimos, né? Nós sentimos que realmente estamos bem próximo aí
de Arusha nos livrar dessa prisão. Essa aqui é a grande realidade. Eu estou procurando aqui, Roninei, eu agora entendo como esse mundo aqui, ele é de coisas, né, de De Lúcifer, Lúcifer. e agora eu entendo, porque nossos antepassados tínhamos terras, tínhamos gado, tínhamos condições de fazer roupas, de fazer móveis, ninguém passava fome, e eles se venderam para esse sistema que tem hoje, né? Se venderam para esse sistema que tem hoje, e foram querer ser reis aqui na Terra, né? Foram querer ser reis, né? E a gente agora entende porque tem muitas fotos antigas, e a gente pode pesquisar na internet, com os pretos, né? Sendo reis e com cruz, né? Cheio de cruz, cheio de símbolos. Que hoje a gente sabe que os símbolos são satânicos, né? E hoje a gente vê tudo isso. Então, os pretos que tinha na Europa e aqui no Brasil, eles entraram nesse sistema aí do povo da besta, né? Que já estava fechado com eles, fizeram uma suposta aliança e os caras foram lá e mataram os pretos, né? Deram algo que, né? Você vê, tem isso aqui na Alemanha, um preto alemão, ó. Veja, tem tipo um dragão ali, ó. Um dragão, um monstro ali na bandeira. Sim. Agora a gente, né? Porque o que tem nesse mundo que eles fizeram é de Lúcifer, pô. É de Satã. Exato. Pode olhar aí, ó. Tem um monstro aí um monstro de preto aí numa bandeira, ó. Então eles se venderam, quiseram ser os reis desse mundo e perderam tudo que tinha. A consequência foi trágica, né? Não foi fácil e até hoje não está sendo fácil. Até hoje não está sendo fácil porque, gente, tem gente passando fome que não é brincadeira nesse Brasil ainda, que não... Exatamente. Nossa, tem muita covardia nesse Brasilzão ainda. E no mundo todo. Muita covardia, gente. Uma pessoa que não tem condição de comer, nossa, nem um arroz. Não é fácil. Não é fácil. Vamos continuar aqui a leitura. Aí aqui diz assim, ó. Mas os portugueses souberam planejar, portugueses entre aspas, tá? Exato. Portugueses entre aspas. São franceses e ingleses vestidos numa roupa portuguesa. Eles planejaram executar e perseverar, ensaiando suas incursões atlânticas no século XIV. Iniciaram as navegações sistemáticas no século XV, com ocupação das ilhas atlânticas e da costa africana, chegando à Índia no final do século e mantendo, por enquanto, o Brasil em segredo. Com o golpe do mestre. Olha só, com o golpe do mestre, mandaram um príncipe luso, Salvador Zarco, Cristóvão Colombo, à Espanha, para desviar este país da rota das Índias. Conseguiram o Tratado de Tordesilhas para garantir o Brasil e o Atlântico Sul, e criaram um império que derrotou o Islão no Oriente, salvando a Europa e os reinos hinduístas e budistas, enquanto na frente ocidental derrotavam castelhanos, holandeses, franceses e ingleses. Isso aqui é mentira, tá? Que eles não iam lutar contra eles mesmos. Exato. Isso aí a gente já pegou o feeling da história. Exatamente. Quando diz que eles estão fazendo guerras aí nos livros, isso é mentira. Eles faziam o quê? Eles pegavam o Brasil e Paraguai, né? Criaram as nações, Brasil e Paraguai, colocavam os índios daqui, os pretos, para brigar contra os pretos de lá, e eles ficavam dando risada por fora e dizendo que tinha guerra, que ia ter guerra nos outros territórios. Isso é mentira. Quem morria e quem morre até hoje é o povo de Arusha. Exatamente. Segundo a crônica de Acacor, esse povo ameríndio é o mais antigo do mundo, e as conclusões da arqueóloga americana Anna Roosevelt são de que a cerâmica da Amazônia é de 3.000 anos, anterior às grandes civilizações das Américas.
astecas, maias e incas, que são as, olha só, eles deram o nome para as tribos de astecas, maias e incas para tirar a identidade do verdadeiro povo que são os Yahuas. Sem Cã e Jafé, né? Os três povos, né? Sim, os ameríndios são, né? Os ameríndios são os povos mais antigos, como eles dizem aí. Então, eles estavam sempre aqui. Nós estivemos, nossos antepassados, sempre aqui na América, onde é chamado de América. Né? E o povo maias e astecas é o preto, o branco e o índio. E o preto, o branco e o sem, né? Da nossa cor, assim. Então, eles fizeram o quê? Com certeza, os da tribo de Jafé, que são os brancos lá, eles estavam aqui também, foram expulsos por outro lado, e depois fizeram um pacto aí com o Deus desse mundo, né? E conseguiu voltar e roubar os próprios irmãos, se vendendo, né, para esse sistema. Embora hoje também tem as tribos de Sem, Cã e Jafé, muitos já se venderam já também. Não tem mais essa linhagem mais que é só o povo de Jafé, não. Exatamente. Aí aqui diz assim, ó, a região de Santarém deve ter sido o centro de uma grande civilização. Os cientistas americanos, em geral, só admitem o povoamento do continente por meio de ondas migratórias sucessivas pelo Estreito de Bering, descoberto em 1741 pelo dinamarquês Vito Bering, a serviço dos russos, mas descoberto antes pelos portugueses João Martins em 1588, quando efetuou a primeira vez a passagem do Nordeste, ligando o Pacífico ao Atlântico, passando entre o Canadá e a Groenlândia. Por isso manda o bom patriotismo que demos a este estreito o nome Estreito Martins. Se os indígenas amazônicos são mais antigos que os andinos e que os da América, deixa eu virar a folha aqui, e que os da América do Norte não devem ter vindo pelo Estreito Martins, nem pelo Pacífico, pelo Atlântico também não, o que favorece a tese de que sejam autóctones. E essa palavra autóctones trata-se de tribos, de povos, entendeu? Povos nativos, viu? Povos nativos. Então, os Yahuas sempre ficaram aqui, sempre tiveram aqui, nunca saíram daqui. Saíram quando foram escravizados e voltaram depois humilhados para ser escravizado dentro da sua própria terra. Exatamente. Exato, perfeito. A aliança que teria sido firmada entre a tribo ameríndia e a Alemanha obedecia apenas os interesses econômicos. Como sempre, ontem e hoje, a ambição de tomar a Amazônia brasileira, trampolim para tomar as Amazonas vizinhas e dominar a região mais rica do globo. Olha aí, ó. Olha o que eles estão falando aqui. Nossa. Entendeu? Agora, a sociedade tudo. Pode falar. Agora você vê, né? Eles confessam nos livros que é a região mais rica do mundo e nós temos a população mais pobre do mundo, né? Pobre. Você vê como é que as coisas estão? Nossa. É lamentável, né? Demais. A Sociedade de Tule, criada em 1927 pelo poestraço Eckhardt, logo se tornou o centro secreto da mística nazista e desdobrou-se na Associação Anerb, Herança dos Antepassados, e outras. A providência fez com que o terceiro Reich gastasse mais dinheiro com as pesquisas esotéricas, com toda a sorte de clarividentes e magia negra, do que com as pesquisas que levariam à posse da bomba atômica e dos foguetes intercontinentais que poderiam derrotar os aliados. Falsos místicos hindus, tibetanos, mais sinceros em suas fantasias, acreditavam que Hitler era Avatar. Olha aí, José.
Sem dúvida, né? Nossa. Sem dúvida. Eita. Sem dúvida, está na Você viu história, só? gente. Está na história lá. Nossa. Ó, para quem assistiu o filme Matrix, tem uma parte que o Morfeu mostra ao Neo, diz, Neo, vou te mostrar o mundo como é depois da grande guerra que teve. Qual foi a grande guerra que teve? Guerra dos Anjos. Sim. Então, esse mundo aqui, ele é um holográfico. Ele foi refeito como na questão de magia. Porque quando o Neo vê que o Morfeu mostra o mundo como é que é, ele anda para trás, porque ele não acredita. E quem pode pegar o filme Matrix e ver lá? Porque porque tudo isso que está aqui é tipo tipo colocado para a gente não enxergar, e a gente não consegue enxergar o mundo, né? Esse abismo como ele é. O problema é isso aí. Exato. O problema é tudo isso aí. Nossa. Os cultores, olha só isso aqui, ó. Os cultores do arianismo deveriam lembrar que o maior dos chefes, olha aí, José, o maior dos chefes, olha aí, Marcos. Olha aí, Marcos. Nossa. O maior dos chefes arianos, Rama, o grande avatar, pregou o amor, a fraternidade, condenou o racismo e a vingança e teve como emblema o cordeiro. Nossa. Olha aí, ó, e teve como emblema o cordeiro e não a águia. Também deveriam lembrar que os arianos prenderam muito com a sabedoria dos negros vencidos e que Krishna, que na verdade é Krishna, né? Krishna. Continuador de Rama, o segundo avatar era um negro. Tá vendo? Quer dizer, então, você viu aqui que esse Ramar aqui que está falando aqui, de quem que trata-se? Que era o cordeiro, que pregou a ressurreição, né? Quem que era esse Ramar? Então, tudo isso aí, gente, negócio tudo que tem de religião, dentro de religião, tudo foi uma grande armação para escravizar a mente das pessoas. Nossa. E é muito difícil, repito, eu sei de arroxo, mas é muito difícil sair do sistema. Não é fácil. Exatamente. Só quando o anjo de arroxo vem, clareia a sua mente e abre. Senão, não tem jeito. Você vai chorar dia e noite e até você realmente começar a andar sozinho vai ser difícil. Exato. Você vai sofrer pra caramba. Vai sofrer muito ainda. Eu vou colocar uma bomba aqui agora. Essa daqui é a bomba final. Pode colocar. Eita. Essa é a bomba final. Pode colocar. Deixa eu só encontrar ela aqui. Peraí. Acho que essa aqui, se eu não tirei foto, eu vou ter que ler. Se eu não fotografei ela, deixa eu ver, esse último capítulo, deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Deixa eu só conferir aqui. É essa aqui mesmo. Eu vou tirar minha imagem para deixar a tela somente com o livro aí, para vocês poderem ver na tela e confirmar o que estamos lendo aqui, tá? Gente, eu vou ler aqui essa informação. Este último capítulo vai retomar um assunto tratado em nosso livro, A Maçonaria na Evolução da Humanidade. O da grande fraternidade branca e do governo oculto do mundo, ou o GOM. Alguém aqui já ouviu falar do GOM? Alguém aí do chat já ouviu falar do GOM? GOM? Eu acredito que a maioria das pessoas, eu penso, né, que a maioria das pessoas nunca ouviram falar desse GOM. Eu mesmo não tinha ouvido falar ainda. Eu só fiquei sabendo após a leitura desse livro, né? A Renata Mello disse que sim. A Renata Mello disse que já ouviu falar, né? A sigla GOM. O Flávio dos Santos, ele disse que é a sigla, né? A Adriana disse que não, a Luciene Lira disse que não, a Maria Martins disse que não. É natural que a maioria não tenha ouvido falar, porque isso aí é escondido, né, gente? Essa informação é uma informação escondida. Mas aqui diz, ó, o governo oculto mundial. Exatamente.
Gente, já tem há muito tempo. Quando os caras ficam jogando na internet aí, a nova ordem mundial vai ser não sei quando. Gente, já está há muito tempo. Gente, nós já estamos no final de tudo. O que resta agora é só Yahusha nos resgatar a gente daqui. Exatamente. Já está tudo pronto há muito tempo. O governo mundial já. Isso é o governo oculto, já está há muito tempo já aí, gente. E ele não vai se revelar como. Tá, não vai se revelar. A gente sabe tudo. Ele não vai se revelar porque ele não pode se revelar. Por que não pode? Porque a gente que sabe o nome de Yahusha hoje, só a gente pronuncia ele cai no chão. Que coisa, hein? Exatamente. Por isso que eles ocultam. Por isso que eles ocultam. Aí tem gente que diz, o nome de Yahusha não é verdade. Fala na frente dele para você ver se ele não vai cair. Ele não resiste. Esse povo que vive falando que o nome de Yahusha não é verdadeiro, eu queria que eles falassem isso na frente de um maçom para ele ver o que eles iam ouvir. Exatamente. Até todo maçom treme, eles não querem nem escutar o nome de Yahusha. Exato. Jussier, olha o que eles falam a respeito do pé de barro. Olha o que eles falam a respeito do pé de barro. Referimos-nos ao governo do bem e não aos otários dos poderes materiais e efêmeros. Olha só, cara, isso dentro de um livro de história, olha só. Caramba. Repete de novo. Aí na tela. Oi, Marcos. Eu tô vendo aqui. Entendeu? Eu vou repetir, Jussier. Eu vou repetir isso aqui. Referimos-nos, falando do GOM, referimos-nos ao governo do bem e não aos otários dos poderes materiais e efêmeros que pensam governar o mundo. Tá vendo? Os governos oficiais são as figuras decorativas, eleitas ou não, mas colocadas nesses postos por forças ocultas. Lógico. Ou mais precisamente, pelo poder econômico, ou algum outro religioso, militar e etc., para funcionarem como representantes das nações. Nossa. Vocês conseguiram entender isso aqui? Tá vendo? Exatamente. Eles foram colocados, o pé de barro foi colocado nessa posição pelas forças ocultas. Pelas forças ocultas. Exatamente. Nossa. Exatamente. Mais precisamente pelo poder econômico ou algum outro. Aí, religioso, o povo que está dentro das religiões aí, ó, sistema do protestantismo e do catolicismo, o governo religioso e militar e etc., para funcionarem como representante das nações. O poder mais arrogante e que se considera o dono do mundo é o econômico, mas, na verdade, está sendo usado por um poder maior, de cuja existência nem suspeita, o GOM. Coisa, hein? É muito Então, forte. só que, Rodinei, essas verdades que a gente está lendo agora, sabendo agora, esse povo que está dentro dos Illuminatis, eles não sabem isso não. Eu pensava que eles sabiam. Eles não sabem. Não. Só adoram o Samael, mas eles não têm a história na mão. E Yahusha não deu a história para eles. E eles leem e não entendem. Que coisa, hein? Os livros originais, eu garanto a você, eles leem, mas não entendem. Não foi dado para eles esse entendimento. Eles leem, repito, ó, os livros originais que eles têm em mãos, eles leem, mas não entendem. Por isso que a gente está tendo na internet esses livros em mãos hoje. E vai chegar muito mais, porque eles leem e não entendem. Não entende. Foi só para os eleitos. Exatamente. Continuando aqui, diz assim, ó. A abdicação de Dom Pedro I e a emenda parlamentarista de 1961 também foram inspiradas por essa hierarquia espiritual. Nossa. Aliás, o Brasil
é o país mais assistido por ela. Que coisa. Vocês viram isso aí, gente? Vocês viram Nossa, isso aí? O Brasil é o país mais assistido pelo GOM. Tá vendo? Lógico. Forte. Sempre que está em crises vitais, surge uma solução, um jeitinho. Nossa. A conquista da Amazônia foi obra direta do GOM para se formar a base territorial do futuro reino de Yahoo na Terra. E aqui está a palavra Deus. Igualmente, a influência que levou a Espanha a assinar o Tratado de Madrid. Mas há soluções que partem de uma instância mais alta e que levam a certos inimigos do Brasil, daqui e de fora, a sofrerem punições terríveis, pois aqui começa a pagar antes do desencarne. Sempre que o Brasil sofre grave ameaça, você viu aqui, José? Eles são obrigados a cumprir a tabela, porque se eles não cumprirem a tabela, eles são punidos. Exatamente. Nossa. Exatamente. Sempre que o Brasil sofre ameaça, quando vários países se unem para destruí-lo, imediatamente se opera uma grande virada. Esses países começam a ter rivalidades aguçadas entre eles, mesmo, e a atenção mundial é desviada para outras paragens. Por isso que eles inventam uma coisa, aí inventa outra, que é para distrair o gado, para o gado não ver o que está acontecendo. Por exemplo, hoje... Não acabou, não. Hoje, Ronei, hoje eles têm essa pandemia aí, que ele tal, mas só que tem um problema aí. O problema é que eles não podem deixar o brasileiro desassistido em certo momento. E o outro detalhe é porque eles estão com medo que a gente invada bibliotecas, e a gente vai fazer isso. A gente vai invadir as bibliotecas. Eles não têm como segurar todo esse povo, porque, quem já sabe a verdade? Policiais sabem a verdade de todas as patentes, que não são maçons, juízes, promotores, todo tipo de profissão que existe, né? Gente que trabalha em biblioteca, entendeu? Então, eles não podem queimar os livros. Então, eles estão com a batata assada na mão e não sabem como fazer. Porque, já falei, eles não podem, quem está com a roxa, eles não podem tocar, isso eu garanto a você. Eles sabem quem é um a um hoje. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Que eu vou ler o restante daqui dos trechos que falta, porque ainda não acabou, né? Ainda temos informações aqui dentro ainda, que nós iremos passar nessa live. Eu vou voltar aqui a minha imagem ao lugar de novo, novamente, para poder estar lendo aqui, falando com vocês. Olha só que coisa interessante. Yahushua está no meio, tá, gente? Yahushua está aqui. Yahushua está aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção nessa informação que vai ser lida. Presta atenção agora nessa informação que vai ser lida. Um levantamento feito com todos os personagens históricos que tentaram desviar o curso da história para que as profecias se cumprissem em outros povos, levam a conclusões impressionantes. 2 pontos. Todos eles sofreram punições terríveis e o plano de Yahoo foi restabelecido. Nossa. Em nosso livro, atrás mencionado, dissemos que a sede do GOM está onde sempre esteve, mas não dissemos onde era. Continuamos sem poder revelar esse fato, mas nós podemos revelar onde ela está. Nós, Yahuas, podemos revelar onde ela está. Há leitores, certamente, que intuirão sua localização correta. A verdade é que o plano divino não sofre alterações e os acontecimentos fluirão para sua meta, conforme o previsto. As profecias não são mais do que captações de fatos registrados nos arquivos acásicos ou livros de Yahoo. Que coisa, hein? Só podemos afirmar
que o Brasil está sendo protegido. Nossa. Só podemos afirmar que o Brasil está sendo protegido. Maus Perfeito. governos estão proletarizando a classe média, impedindo que a juventude se vicie, como no primeiro mundo. Esse é um mal que veio para o bem. Eu não acredito nisso. Isso aqui é o yin yang. Isso aqui é uma jogada do livro, tá? Que não existe mal que vem para bem. O mal é mal e o bem é bem. Exatamente. Exatamente. Porque a necessidade de trabalhar para sobreviver afastará a juventude dos males que o ócio e a fatura proporcionam. Os países parasitas afundarão em suas próprias autodestruição. O Brasil está recebendo espíritos evoluídos, que aqui, olha só o que eles estão falando, que o Brasil está recebendo espíritos evoluídos que aqui reencarnaram. Mentira. Mentira. O Brasil está tendo o cumprimento da profecia de Atos 29. As novidades da promessa que seriam proclamadas de Jerusalém, e não espírito de encarnação. Perfeito. Exatamente. Em famílias pobres, em cortiços, em favelas, em classe média baixa, que se proletariza e está recebendo também anônimos servidores que vêm de fora para trazerem experiência na grande missão de criar um mundo novo. A nova civilização surgirá aqui e já está surgindo. Olha como eles sabem que o reino de Yahushua, o quinto império, está sendo estabelecido aqui, José. Exatamente. Exatamente. Para os místicos, o Brasil é um grande reservatório de espiritualidade que vai acumulando energias, acervo de saber, de experiências, para se manifestarem no momento oportuno. Olha só. Pietro Ubaldi. Você viu isso aqui? Vocês entenderam isso aqui? Muito forte. Entendi. Eles sabem. Você viu? Rondinei, o que é que eles têm medo? Eu vou dizer para você que eles têm medo. Eles já sabem quem é todo mundo, quem é que de arroz e quem não é. E quem não sabe, quem sabe. A verdade. Então eles têm medo de tocar. Exato. E Arruxo prometeu que estaria conosco até o final dessa vida. Então, sim, se eles tocar naqueles que são de Arruxo, eles terão uma surpresa para eles, e eles não querem ter essa surpresa. Exatamente, verdade. Vai ser a mesma coisa que Arruxo falou para o Tomé, disse, Tomé, toca aqui para ver se é real ou não. Vai ser a mesma coisa. E eles têm medo disso. E eles vão ter, e eles têm medo, temem isso. E eles sabem que os verdadeiros Yahuas, que são aqueles que estão, tá? Aqueles que estão verdadeiramente com Yahushua. É a menina dos olhos dele. Exatamente. Pietro Baldi foi um desses espíritos iluminados que recebeu a ordem para vir e veio para escrever a segunda parte de sua obra aqui, como ele, muitos outros. O nosso país não é mais o litoral e uns escassos focos de civilização no interior. A construção de Brasília unificou o Brasil e integrou a Amazônia para garantir a base territorial da Terra da Promissão. Nossa! Poxa vida, hein? É só bomba, Rodney. É só 380. Exatamente. Terra da Promissão. Não tem nem o que falar. E essa promessa, Rodney, que Arruxo prometeu, ele desce aqui no Brasil, aqui, ele vem para cá, e daqui todo o povo dele ele vai colocar dentro do paraíso. Exatamente. Aí a gente vai ver todos os nossos antepassados. Todos, sem exceção. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Se liga nessa informação aqui, ó. Esta terra é sagrada e é protegida pelo alto. Lógico. Olha o que o livro está falando. Perfeito. Não há dúvida. Essa terra é sagrada e é protegida pelo alto. Tem anjos. Olha aqui, José. Tem anjos tutelares. Anjos tutelares que a defendem. Anjos tutelares que a defendem. Ou seja,
o anjo, como tem um conselho tutelar que defende as crianças, né? Então tem os anjos, né, que tá nos defendendo. A gente sabe disso. Exatamente. Gente, isso aí a gente já sabe há muito tempo, essas informações. Por isso que, nossa, há muito tempo, isso já há muito tempo que a gente sabe dessas informações e a gente não já está com as novidades da promessa há muito tempo já lá na frente. Com certeza. Você vê que o livro está para confirmar, né? Está confirmando que a gente vem falando isso. Confirmando. Isso. Continuando. A história do Brasil é a continuação da história de Portugal. Uma história de heroísmo e de genialidade. Isso aqui não tem nada a ver. Aqueles que ficam sem graça nenhuma contando piadinhas de português. Exatamente. Então, isso aí já... não adianta. Acabou. O Brasil, ele é a terra de Canaã. O Brasil, ele é a terra que emana leite e mel. Aqui no Brasil está localizada a cidade sagrada, a cidade santa de Jerusalém. Entendeu? A cidade separada de Jerusalém. Comprovação documental dentro da história da colonização portuguesa do Brasil, O Paraíso Perdido, de John Milton, A Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda, livro Brasilidades, confirma que o Brasil é a terra de Canaã, a terra da promissão. Todos esses livros, todos esses documentos trazem essa comprovação documental e histórica, entendeu? Por isso, nós estamos vivendo hoje na contagem regressiva. Nós estamos vivendo na contagem regressiva, porque o livro de Atos 29, ele diz que as novidades da promessa serão proclamadas de Jerusalém. Entendeu? E Jerusalém, de fato e verdade, é aqui. Né? Até os americanos, eles já sabem isso. Até os americanos já sabem isso. Que o Brasil é a terra prometida, que toda a história aconteceu aqui. Né? Os americanos já sabem isso. Eles já sabem. O problema nosso com eles é a língua. Repito, o problema nosso de comunicação é a língua. A língua, exato. E outra coisa que a gente não tem, que é o dinheiro para a gente poder viajar e conversar, né? Exato. Exatamente. Isso aí a gente não tem, né? Porque o salário que a gente ganha é pouco demais. As passagens de avião é tudo caro. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que e tal. É muita... Tomar injeção disso, injeção daquilo. Tudo caro, né? Isso já é feito para a gente não sair do local. E também para eles... Para muitos não vir ao Brasil. Gente, quem está na Europa hoje, só a única visão que tem é vir para o Brasil, gente. Exato. Quem está morando na Europa hoje, a Europa lá está em crise, lá não tá, no Brasil ainda roda aqui. Eles não têm como parar o Brasil, não tem como. Porque se eles pararem, eles param o mundo. Então, eu só quero complementar aqui o que acontece. Tudo que aconteceu na ilha de Madagascar, fizeram aqui no Brasil, né? Entraram como espião, contrário. Você vê como é que é a jogada deles, né? Eles vieram, mansaram e entraram, como eles fizeram, né? Você vê que repetiu aqui no Brasil o que aconteceu na ilha de Madagascar. Entendeu? Exatamente. Na ilha de Madagascar, inicialmente, eles tentaram entrar através da guerra. Foi uma furada. Entendeu? Depois de muito tempo, na dinastia da rainha Ranavalona II, eles foram se infiltrando, não deu certo. Aí eles esperaram, e quando a rainha Ranavalona III, muito nova, estava no trono, estava no poder da ilha de Madagascar, eles conseguiram se infiltrar na ilha, geraram emprego, fizeram negócios na ilha de Madagascar, e a rainha, diz a história que a rainha acreditou neles. Eu penso que ela foi obrigada por eles a assinar o documento que entregava a ilha de Madagascar na mão dos Estados Unidos, que posteriormente seria passado para a França. Foi exatamente o que fizeram com o Brasil. Fizeram aliança com os Iarras, prometeram o interior para os Iarras, toda a região do interior, e eles ficariam com o litoral, mas quando eles tomaram posse da região litorânea, começaram a matar e massacrar os índios que estavam aqui. Por isso que existe toda a história de derramamento de sangue aqui no Planalto de Piratininga,
no litoral de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Rio de Janeiro, e vários lugares da costa brasileira, até na Bahia, aonde teve um massacre de tribos indígenas, que é o verdadeiro holocausto. Exato. Exatamente. Então, nosso povo realmente foi assassinado brutalmente. Raoni, é uma questão que eu tenho de justiça, cara. Essa questão de assassinar, roubar, matar e destruir. É uma sede de justiça que eu tenho. Eu não tenho ódio, tal, mas eu tenho uma sede porque esse povo é cínico. Eles falam quando você fala a história, eles ficam fingindo que não sabem, entendeu? Fingindo Exatamente. Que não sabem, sendo que muitos sabem a história. Mas a gente vai em um momento isso vai ser eu não digo vingado, mas eu digo que em um momento vai ser cobrado. Tudo isso vai ter que ser ressarcido. O que acontece é o seguinte: quando você pega a Bíblia, quando você pega a Escritura, e você abre ela no Apocalipse, e você vai lá no quinto selo, o quinto selo não se cumpre aqui. O quinto selo se cumpre nos céus. E na visão que Yohanan, né, ele teve, ele viu o altar, e do altar escorria muito sangue. Exato. E do lado do altar estavam as almas ali, tanto de pequenos, de jovens, como de velhos, como de homens, de mulheres, de crianças. Estavam do lado do altar. E João observou o momento em que Yahushua chegou e aquelas almas perguntou para ele: até quando? Até quando não vingarás o nosso sangue da mão dos que nos mataram? E Yahushua pegou e disse para eles que eles aguardassem por mais um tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos que haveriam de morrer da mesma forma que eles. Entendeu? Perfeito. E após isso, Yahushua pegou vestes brancas e deu para eles. Então, essas almas que estão inseridas dentro do quinto selo do Apocalipse são exatamente as tribos que foram massacradas aqui nesse abismo de Lúcifer que nós estamos vivendo. Exatamente. Entendeu? Elas foram massacradas. Paulo foi decapitado, Shaul, né, foi decapitado. Lucas da Feira, que, para quem quiser pesquisar, é só entrar aí no YouTube e colocar lá, ó, Lucas da Feira, que vai aparecer um documentário sobre ele. Ele era o escritor das cartas de Shaul. Ele foi degolado, foi decapitado em Feira de Santana, na Bahia. Por isso que ele tem o nome de Lucas da Feira, chamado de Lucas da Feira. E vários outros que morreram de forma trágica, né, aqui no abismo de Lúcifer, mas que estão ao lado do altar, aguardando a justiça que virá em breve. Exatamente. Está muito próximo essa justiça aí, e esse livro aí, ele comprova mais do que nunca, né, que a gente já sabia, né, já sabia há muito tempo, e que nós não seremos tocados por ninguém desse sistema. Por ninguém. Exatamente. E Yahushua jamais permitirá isso. Nós já estamos selados. Entendeu? O povo que está com Yahushua aqui já está selado. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí a gente já sente, né? Isso aí quem está com Yahushua sente, né? Tem gente que nem sabe e já está selado. Isso, as profecias já se cumpriram há muito tempo. Nós estamos... Exatamente. Eu não sei qual o momento que falta para Yahushua nos revelar, né, de uma vez por todas. Não sei qual o tempo e o momento que falta. Mas eu creio que está muito próximo. Nós chegamos aqui, Jussier e Marcos, nós chegamos aqui a ter, junto conosco, 143 pessoas assistindo a live. Nós damos boas-vindas a todos que estão nos acompanhando e também pedimos para que vocês nos ajudem com seu like.
Entendeu, Exato. pessoal? Dá like no vídeo para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Contribui com a gente dando seu like. Nós temos 142 agora. 142 pessoas ao vivo acompanhando a live. Dá lá o like para que esse vídeo possa chegar e atingir o maior número possível de pessoas trazendo essa verdade. Tá bom, pessoal? Nós pedimos e agradecemos a vocês por esse like. Tá bom? Jussier e Marcos, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu não quero, não. Eu já. Tá tranquilo. Foi bem esclarecido, né? Essas novidades da promessa, né? E perfeito. Por mim, tá tudo tranquilo. Agradeço aí a todos aí que estão vendo a live, que vão ver a live, né? As pessoas estão vendo as nossas lives mais de uma vez, João Nenê. Sim. Eu tava vendo lá, tava vendo no grupo, teve pessoas que viram a live de ontem e outras várias vezes, né? Várias vezes. Exatamente. Né? E isso é muito gratificante. É muito gratificante. Tem um irmão, que eu esqueci o nome dele agora, que fez uma música para Yahushua, eu coloquei já no meu canal, já coloquei também no grupo, né? Lucian, parece que o nome dele é Lucian. Sim. E é o que eu digo, cada um faz a sua parte da maneira com o que tem. Eu não sei cantar, né? Então, cada um faz a sua parte da maneira... eu não sei, até para cumprir profecia, né? Por lábios gaguejantes falarei esse povo. Então, eu estou nessa profecia de lábios gaguejantes, então, para cantar não tem como. Meu pensamento meu pensamento é lento para cantar. Exato. Entendeu? Eu agradeço a você, Marcos, agradeço também a você, Jussi, e a todos do chat, e todos que estão acompanhando a live, tá? Nós ficamos felizes de saber que já tem 130, né? Tinha 142, caiu para 130. Mas vocês deixem um like aí, tá? Dá o like aí, contribui com a gente para que esse vídeo possa chegar aí nas pessoas, tá bom? Esse livro que nós fizemos, essa live, não acabou ainda, tá? Vai ter outras informações, porque não dá para passar tudo. Nós já temos 1h e 38 minutos de live. É impossível passar todas as informações em uma live só. Então, nós iremos fazer outras lives, né, por essa semana, para poder estar trazendo para vocês novas informações, tá bom? Um grande abraço, uma excelente noite para todos, em nome de Yahushua. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Obrigado. Tchau a todos. Tchau. Tchau, tchau, tchau.